Olá, me chamo Natália e hoje a gente vai dar sequência no livro Os Quatro Compromissos, continuando do segundo capítulo, o primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Com ele, você será capaz de transcender o nível de existência que chama do céu na terra. Seja impecável com sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Porque sua palavra, ela é o poder que você tem de criar. O dom que vem diretamente de Deus. O livro de Gênesis, na Bíblia, fala da criação do universo, diz, no início havia o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Através da palavra, você expressa o seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo, independentemente de qual seja a língua que você fala. Sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, sente e realmente serão manifestados mediante a palavra. Ela não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é a força, é o poder que você possui de expressar-se, de comunicar-se, de pensar, portanto, de criar eventos em sua vida. Você pode falar: que outro animal do planeta possui esse dom? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É o instrumento de magia, porém, como uma espada de dois gumes, ela pode criar um sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mal, o uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor, céu na terra. Dependendo de como é usada, ela pode libertá-lo ou escravizá-lo, mais do que você imagina. Toda a magia que você possui está baseada na sua palavra, a sua intenção. Sua palavra é pura magia, e o mau uso dela é a magia negra. Ela é tão poderosa que uma única palavra pode mudar ou destruir as vidas de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, usando a palavra, um homem na Alemanha manipulou todo um país formando de pessoas inteligentes. Eles a conduziu à guerra mundial usando apenas o poder da sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Até dando um adendo aqui, quantas vezes a gente é manipulado por várias situações e pessoas que, em meio a tanta inteligência, se você não tem discernimento, você é levado a fazer coisas que às vezes você mesmo não quer. A algum ponto assim, a gente ia refletir muito. Esse livro me fez pensar muito sobre isso também. Vamos continuar. Ele convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Ele ativou o medo das pessoas e, como uma grande explosão em cadeia, ocorreram assassinatos e a guerra se disseminou no mundo inteiro. Seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo um dos outros. Isso é tudo numa busca de poder, puro ego. Baseada em crenças, compromissos gerados pelo medo, a palavra de Hitler era sempre lembrada por muitos séculos. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias, conceitos. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil. O único problema é que, frequentemente, ela também fertiliza as sementes do medo. A mente do ser humano pode ser fértil, mas apenas em relação às sementes para as quais é preparada. O importante é saber que tipo de semente ela está propícia a fertilizar e daí então prepará-la para receber os grãos do amor. E quantas vezes realmente são jogadas sementes, onde tem sementes boas, mas sementes más, e às vezes também por crença você alimenta aquilo dentro de você, dependendo do que você está ouvindo ou daquilo que fazem você acreditar, do que é certo, do que é errado, que tipo de vida que é o ideal, que é o correto. Mas realmente é quando a gente alimenta ela, quando a gente rega ela, que realmente ela cresce.
Isso é algo que é tão difícil você estar sempre consciente disso, porque eu falo por mim mesmo. Às vezes é difícil de eu estar consciente, às vezes numa coisa que eu falo, nossa, mas será que realmente eu estou errado? E às vezes eu fico me questionando uma coisa sobre o meu próprio valor. Então, será que realmente eu estou errada? Ou eu estou alimentando uma coisa que realmente não cabe dentro de mim? Então muitas vezes a gente tem que escolher, né? É o tal de separar o joio do trigo, realmente. Então vamos lá. Vamos tomar o exemplo de Hitler. Ele enviou todas aquelas sementes de medos. Elas germinaram e conseguiram provocar uma destruição em massa. Conscientes do enorme poder da palavra, precisamos compreender que o tipo de poder que sai de nossas bocas, um temor ou dúvida plantada em nossas mentes, é capaz de gerar um drama infinito de eventos. A palavra é como um encantamento, e os seres humanos costumam usá-las para enfeitiçá-los, como feiticeiros, encantando impensadamente uns aos outros. Cada ser humano é um mágico, e através da palavra podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. Lançamos feitiços a todo instante com nossas opiniões. Quer um exemplo? Vejo um amigo e lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. Digo, estou vendo no seu rosto aquela mesma cor das pessoas que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, irá desenvolver a doença em menos de um ano. Esse é o poder da palavra. Durante nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram opiniões ao nosso respeito, sem sequer refletir. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo delas. Como, por exemplo, não ser bom em natação, em outro esporte ou arte de escrever. Alguém diz, veja, aquela menina é feia. Ela escuta, acredita e cresce com a ideia de que é feia. Não importa quão bonita ela seja. Enquanto mantiver esse compromisso consigo mesma, ela irá acreditar que é feia e esse encantamento a atingirá. Ao captar nossa atenção, a palavra ela pode entrar em nossa mente, alterar todo o conceito para melhor ou pior. Outro exemplo, você pode acreditar que é estúpido em ter acreditado nisso, até onde vai a sua lembrança. Esse compromisso talvez seja capcioso, levando você a fazer muitas coisas para provar que é estúpido. Provavelmente dirá a si mesmo, gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido, ou não teria feito aquilo. A mente percorre centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias sendo atraídos apenas pela crença em sua própria estupidez. Até que um dia alguém prende sua atenção usando a palavra e diz que você não é estúpido. Você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, não se sente nem age mais como um estúpido. Um encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes do mundo. De forma análoga, se você acredita ser estúpido e alguém prende a sua atenção e diz, é verdade, você é uma pessoa mais estúpida que eu já conheci, o acordo será reforçado e se tornará ainda mais forte. E isso me fez refletir muito, principalmente lendo esse livro, quantas das vezes a gente precisa acreditar na palavra do outro e não na nossa própria palavra, no que a gente acredita. Porque como o livro em si, né, esse capítulo em si, ele roda muito no termo das opiniões dos outros, principalmente da nossa base, pai, mãe, irmão, quem fala pra gente aqui se é certo, que é errado, e depois vem os amigos também, né, as pessoas que a gente conhece ao decorrer da vida, que vai impondo pra gente o que é certo, o que é errado, e a gente às vezes faz de tudo para tentar agradar as pessoas, na verdade nos desagradando e desacreditando daquilo que realmente a gente já é. Só que a gente precisa ouvir da boca do outro. E aí é onde eu percebi que a gente perde a nossa força quando a gente depende do outro para ele dizer pra gente que a gente é bom. Mesmo a gente sabendo que é bom, mas a gente não acredita, porque a gente sempre está reforçando aquilo dentro da nossa mente. É um ponto também para a gente refletir. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecados e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar.
Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo o que você sente, acredita, diz que se volta contra você mesmo. Ou seja, toda vez que você julga ou culpa por alguma coisa, é um pecado. Ser impecável é não contrariar sua natureza. É assumir a responsabilidade pelos seus atos, sem julgamento ou sem culpas. Desse ponto de vista, todo o conceito de pecado se transforma de alguma coisa moral ou religiosa para algo que pertence ao senso comum. O pecado começa quando você se rejeita, a autorrejeição. É o maior de todos os pecados em termos religiosos. Trata-se de um pecado mortal que leva à morte, à impecabilidade. Por outro lado, leva à vida. Então a não aceitação ele leva à morte, mas a aceitação ela leva à nossa própria vida. E isso é algo, eu posso falar com as minhas próprias palavras, que é real. Quantas vezes a gente se sente rejeitado, mas na verdade é porque a gente está sendo rejeitado pela gente mesmo. E isso não tem nada a ver com as outras pessoas, porque cada um vai estar procurando o que é melhor para si. Só que é a tal da consciência ali que tem que pesar. Ser impecável com a sua palavra não é usá-la contra você mesmo. Se eu o encontro na rua e o chamo de estúpido, parece que estou usando a palavra contra você. Certo? Na realidade, eu estou usando contra mim mesmo, já que você vai me odiar por isso, e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu fico zangado com a minha palavra, envio todo o veneno emocional para você. Estou usando a minha palavra contra mim. Se eu amo a mim mesmo, irei expressar esse amor interagindo com você. E então serei impecável com a palavra, para que aquela ação produza uma reação análoga. Se eu amo você, então eu serei correspondido. Se eu insultá-lo, você me insultará. Se eu lhe demonstrar gratidão, você terá gratidão por mim. Se eu for egoísta, você também será. Se eu usar a palavra para colocar um encantamento em você, você irá colocar um encantamento em mim. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia. É usá-la na direção da verdade, do amor por você. Se você se compromissar de ser impecável com a sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. No entanto, é difícil firmar esse compromisso, porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas conosco, com a gente mesmo. Não somos impecáveis com a palavra. O poder da palavra é utilizado de forma completamente errada no inferno. Costumamos usar a palavra para amaldiçoar, culpar, causar remorso, destruir. Claro que podemos usá-la no sentido correto, mas não com muita frequência. Na maior parte do tempo, ela é usada para explorar o nosso veneno pessoal, expressando raiva, ciúme, inveja, ódio. A palavra é a magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos. E usamos contra nós mesmos. Planejamos vinganças, criamos caos no mundo e usamos a palavra para criar o ódio entre as raças. Pessoas diferentes entre famílias e nações. Fazemos o uso dessa força com muita frequência, e essa é a nossa forma de criar e de perpetuar o sonho do inferno. É assim que nos desvalorizamos, nós e os outros, e nos mantemos em estado de medo e dúvida. Como o mau uso da palavra é magia negra, estamos o tempo todo lidando com o mal, ignorando os efeitos mágicos que a nossa palavra é capaz de produzir. Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente, tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha a quem adorava e amava muito. Uma noite, voltou para casa e depois de um dia ruim de trabalho, cansada e tensa, e com uma terrível dor de cabeça, ela queria paz e sossego. Mas sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocional da mãe, a menina encontra-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando, cantando cada vez mais. A menina encontrava em seu próprio mundo. Cantava alto, que piorava a dor de cabeça de sua mãe. Num determinado momento, irritada, ela perdeu o controle e disse: "Cale a boca, você tem uma voz horrível, não pode ficar quieta?" A verdade é que naquele momento a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula.
Mas a filha acreditou nas palavras da mãe. Assumiu o compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a sua própria voz era feia e iria incomodar quem a ouvisse. Mostrou-se tímida na escola. Quando lhes pediam que cantasse, ela recusava até mesmo falar com os outros. Tornou-se difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do compromisso assumido. Se quisesse ser aceita, amada, ela teria que suprir suas emoções. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo que, a partir de um encantamento lançado sobre ela pela pessoa que mais amava, a própria mãe, sua mãe nem reparou nas consequências de suas palavras. Não reparou que usou magia negra para encantar a própria filha, não conhecia o poder da sua palavra e, portanto, não podia ser culpado. Fez o que a própria mãe e o pai e os outros educadores fizeram a ela de várias e várias formas, com um mau uso inconsciente da palavra. Quantas vezes fazemos isso com os nossos próprios filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando a carregar essa magia negra por anos e anos a fio. As pessoas que nos amam fazem isso conosco, mas não se dão conta. Por isso, precisamos perdoá-las, e elas não sabem o que fazem. Outro exemplo, você acorda de manhã sentindo-se muito feliz, sente-se tão bem que permanece por 1 ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando. E nisso, você olha para você no espelho 1 ou 2 vezes, permanece umas 2 horas no espelho, e um dos seus melhores amigos chega e diz: o que aconteceu com você está horrível. Olhe só, esse vestido é ridículo. Pronto, é o suficiente para colocar você no caminho do inferno. Talvez ele só tenha dito isso para magoar você. E conseguiu, emitiu uma opinião com todo o poder da palavra dele como apoio. Se você aceitar, ela se tornará um compromisso e você colocará todo o seu poder nela. Essa opinião se transforma em magia negra. Esses tipos de encantamentos são difíceis de quebrar. Uma única maneira de fazer isso é desfazer o encantamento. A realidade é realizar um novo compromisso, baseando-se na verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com a sua palavra. De um lado do fio da espada estão as mentiras, que criam a magia negra. Do outro está a verdade, que possui o poder de quebrar esse encantamento. Apenas a verdade pode nos libertar. Isso está muito relacionado também a algo que eu venho adquirindo com o tempo, e ainda tem muitas coisas que eu tenho que aprender. Isso está muito ligado com a nossa essência. Quando a gente quer, às vezes, deixar de ser o que a gente é para entrar numa essência que não é a nossa. E aí você deixa de estar dentro da sua verdade, você perde o seu poder, você perde a sua força, você perde o seu ânimo, simplesmente por querer estar no meio de coisas que não são para você, que não fazem parte da sua essência. Só que quando você se conecta com a sua essência e você acredita no seu poder, acredita em você, sem depender das outras pessoas, para que elas realmente... se alguém diz algo bom, você fica alegre. Se alguém diz algo ruim, você fica triste. Eu tava muito assim. E eu não tenho vergonha de falar isso, né? Isso é um aprendizado que eu tive. E hoje eu não sou... Eu coloco pra mim assim, ninguém entra na minha mente. Então, só você sabe o que é melhor pra você. Só você sabe o seu caminho. E ninguém pode definir pra você o que é bom ou não. E quem quiser acompanhar você no seu caminho, pela caminhada, que acompanhe. Né? Ninguém é obrigado. Eu sempre falo, isso eu aprendi com uma psicóloga, ninguém é obrigado a nada. Ninguém te deve nada. Foi muito difícil ouvir isso, mas foi uma coisa muito necessária. Às vezes é necessário você ouvir isso. Ninguém te deve nada. E tipo assim, nossa, é muita verdade, ninguém me deve nada. Então a gente tem que seguir a nossa essência, mas principalmente ser verdadeiro com a gente primeiro, antes de ser verdadeiro com o outro. Porque às vezes, pra gente ser verdadeiro, às vezes você quer mostrar uma falsa verdade pro outro. E isso é muito ruim, porque você deixa de ser você. Então você tem que mostrar inteiramente quem você é. E quem quiser vai te acompanhar no meio da sua própria verdade, da sua essência. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu aceito
eu gosto muito de opiniões diferentes, conversar com pessoas diferentes, né? Eu penso muito diferente, mas isso é o que me faz ter comprometimento com a minha verdade, é o que me faz estar em paz, porque quando eu saio da minha própria essência é onde você perde a sua paz, é onde você perde a sua verdade. Né? Isso é muito real. Eu vou parar hoje por aqui, porque já está bem extenso, e depois eu vou dar continuidade ainda ao segundo capítulo. Espero que vocês gostem e vão acompanhando aí durante a próxima semana, tá bom? Muito obrigada!